Olá, olá, que Deus Pai Todo-Poderoso, leve paz e graça a cada um de nós, que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor, entendimento da palavra. Amém? Amém, amém. Hoje nós vamos falar sobre Jesus, é o óbvio de sempre, né? Mas eu quero deixar para vocês, antes de entrarmos no versículo que a gente vai falar no dia, eu quero falar para vocês sobre o amor. O amor o amor a Deus e amar aos irmãos é a premissa básica, né? Quando perguntado a Jesus, ele diz, olha, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e você tem que amar o seu irmão como a si mesmo. Você pega aqui essa diferença. Em Mateus 22, 37 e 39, eu vou ler para você entender. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aqui que está a grande questão. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas muitas pessoas não conseguem se amar. Muitas pessoas não conseguem se perdoar. Muitas pessoas estão presas num ciclo de autopunição. Estão presas num ciclo de não encontrar a validação em si, não encontrar a validação no amor de Cristo. E aí elas ficam presas nesse redemoinho, elas ficam presas nesse ciclo de uma vida que não agrada ao Senhor. Porque elas não conseguem se perdoar e não conseguem se amar. E quem não ama e quem não perdoa, não consegue entender nosso Senhor Jesus Cristo. Não consegue viver a vida que Deus deixou para nós. Não consegue entender e viver as promessas de Jesus Cristo. Porque está tudo pautado no amor. Está tudo pautado na servidão. Está tudo pautado no perdão. E não conseguimos amar, não conseguimos perdoar os outros, não conseguimos amar os outros, não conseguimos perdoar os outros, se nós não começarmos conosco. É de suma importância que a gente entenda que amar a si é o primeiro passo para a gente conseguir seguir a Jesus Cristo. É de suma importância a gente entender que se perdoar é o primeiro passo para que a gente consiga perdoar aos outros. Só perdoa e só quem ama, quem já se perdoou e já se amou. Porque se nós não conseguimos o básico do básico do básico, que é se amar e se perdoar, a gente não consegue trespassar isso para o outro, a gente não consegue fazer isso na vida das outras pessoas. E esta que é a grande questão. A grande questão é, sem um amor e perdão para si, a gente não consegue entender o amor e o perdão que Deus coloca sobre a nossa vida. Uma das grandes mudanças que eu percebo nos lugares onde eu vou pregar, em alguns lugares a gente está falando de pessoas que estão completamente destruídas, que estão com as vidas arrebentadas, que estão sem um vislumbre de futuro, e chegam até ao fundo do poço quando diz, não, eles merecem perdão, mas eu não mereço perdão. Quando a pessoa está vivendo essa cela, essa cadeia, essa prisão de pensamento, ela não consegue viver aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Ela não consegue viver aquilo que Deus trouxe para a nossa vida, que é o amor, que é o perdão. Ou seja, se Deus nos amou tanto, que enviou o seu Filho para nos perdoar e para nos amar, para nos ensinar o caminho, como que nós seremos tão arrogantes ao ponto de achar que nós não conseguimos e nem merecemos perdão? Jesus Cristo veio para cá. Jesus Cristo veio para cá
e trabalhou o amor e o perdão com todas as pessoas. E aí é uma questão da pessoa se aceitar, da pessoa estudar o Evangelho e da pessoa viver esta vida, levando até os outros o amor e o perdão que Jesus Cristo nos ensinou. Em 1 João 4,8, Jesus nos ensina: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, Paulo nos ensina: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse amor, e eu vou dizer aqui uma grande diferença para vocês, esse amor o ser humano não consegue entender. Esse amor o ser humano não consegue viver. Esse amor, pelo seu coração, pela sua face humana, a gente não consegue. Esse amor a gente consegue viver quando a gente aceita Jesus Cristo e é transformado por Ele. E quando nós conseguimos viver os frutos do Espírito Santo de Deus, aí sim, aí a gente consegue resplandecer e consegue viver esse amor que João está falando, que é o amor de Deus, que é o amor que Paulo está falando, que é bondoso, que não inveja, que não se vangloria, que não se orgulha, que não maltrata, que busca os interesses dos outros, ou seja, que busca servir aos outros. Então, em Gálatas 5, 22, 23, nós temos o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quando a gente é transformado, quando a gente aceita Jesus, quando a gente é transformado ao ser morada do Espírito Santo de Deus, quando a gente é transformado ao estar vivendo esse amor que emana do Pai, a gente consegue viver o que o Evangelho tem para nós. A grande diferença da vida, a grande mudança do nosso coração, ela se dá exatamente nessa questão, quando a gente consegue entender, quando a gente consegue viver aquilo que Deus tem para nós. E isso que Deus tem para nós, ela vem com o fruto do Espírito Santo de Deus. Isso que Deus tem para nós vem naquilo que a gente está pregando em todas essas semanas, que é viver revestido da palavra do Senhor. Isso que a gente prega aqui é mudar o seu entendimento de vida, saindo do mundo e vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. E como é que a gente vai fazer isso? É simples. Em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, para a gente entender... Ô pessoal, botei no canal, tá bom. Hoje vai ser a pregação aqui. Para a gente entender essa virada, para a gente entender esta vida, a gente só consegue fazer isso vivendo o amor de Cristo. E o amor de Cristo é um amor que transcende o nosso entendimento. O amor de Cristo é um amor que transcende a nossa vontade, e a gente começa a entender que esse mundo jaz no maligno. Em Lucas 19, nós temos o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus entrou e passou por Jericó, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. Se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação,
o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Deus. Amém. Então, eu quero só destacar aqui para vocês alguns pontos. O primeiro ponto é, quando a gente está no momento, na iminência de encontrar Jesus, o nosso coração, o nosso espírito, ele arde, assim como ficou o espírito de Zaqueu. Ele começa a procurar, ele começa a querer encontrar Jesus. No tempo de Zaqueu, ele precisou subir numa árvore para se destacar. Na verdade, a gente não precisa se destacar, porque Jesus sabe onde nós estamos e ele conhece cada um de nós. Mas Zaqueu subiu na árvore porque ele queria olhar para Jesus. Colocando no nosso tempo atual, a gente não precisa subir em árvore. Jesus está aqui conosco. O Espírito Santo de Deus está disponível para que a gente tenha esse encontro, esse entendimento e que a gente busque e receba sabedoria, inteligência. Então, quando chega o momento de nós fazermos o nosso encontro com Jesus, o nosso espírito ele começa a querer buscar ao Senhor, ele começa a necessitar desse encontro. Cabe a nós sermos obedientes como Zaqueu e irmos buscar ao Senhor. Zaqueu foi obediente, subiu numa árvore, talvez a árvore tivesse espinho, talvez tivesse altura, não importa. A vontade dele de conhecer Jesus, de enxergar Jesus, era muito maior do que qualquer outra coisa. Então, quando chegar o momento de você fazer o seu encontro com Jesus, aproveite. Caminhe, busque, faça o encontro. O segundo ponto, que aqui é importante, porque não adianta, e isso eu vejo toda semana, a pessoa ela tem um chamado, ela tem a vontade, ela tem aquela chama acesa dentro do seu coração. Só que quando chega a Jesus, quando chega o Espírito Santo, a pessoa recua, porque ela quer continuar sendo igual. Ela não quer abrir mão de determinadas coisas, ela quer ter a mesma vida de sempre, mas ela quer agregar Jesus. Ou seja, quando Jesus chega na nossa vida, quando nós aceitamos que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele é o nosso Salvador, o passo seguinte vai ser o batismo. E essa transição de aceitar para batizar vai nos transformar em nova criatura. Nós vamos começar a ser a habitação do Pai, do Filho e do Espírito. Nós vamos começar a gerar frutos do Espírito Santo de Deus. E essa geração dos frutos de Deus, essa morada do Pai, do Filho e do Espírito, ela gera uma mudança, assim como gerou em Zaqueu. Então, Zaqueu teve o ímpeto, teve a vontade, teve o espírito inflamado, com vontade de encontrar Jesus, e ele foi a caminho dele, foi em busca dele, ele subiu na árvore, ou seja, ele fez o que precisava fazer para enxergar Jesus. Dito isso, depois que ele encontrou Jesus, Jesus o chamou, e ele não encontrou uma desculpa, daqui a pouco, talvez. Não, ele disse, estou aqui. Desceu, assumiu, mesmo as pessoas em volta dizendo que ele não era digno, e não cabe a nós julgar, Zaqueu aceitou ser digno de receber Jesus. Zaqueu aceitou ser digno e amado por Jesus. Zaqueu aceitou a mudança de vida, porque logo em sequência ele diz, agora eu vou mudar a minha vontade, eu vou mudar a minha atitude, eu vou mudar os meus frutos. A grande questão, o que mais me intrigou quando eu comecei a caminhar no mundo evangélico, para quem não sabe, eu nasci em berço católico, o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a caminhar no mundo evangélico, a conhecer o mundo evangélico, quando eu entrei num novo mundo de cultuar, e aqui eu não vou falar de A ou B, de ser melhor ou de ser pior, da parede, da cor, não. Tudo me é lícito, nem tudo me convém, que cada um vai responder ao Senhor sobre aquilo que faz.
eu também tenho o entendimento de que cada um tem uma missão e que cada um tem que cumprir o seu caminhar com Cristo. Então não cabe a mim aqui julgar se A é melhor que B, se C é melhor que R. Não é essa a questão. A questão, a que mais me chamava a atenção no mundo evangélico, que é um mundo teoricamente mais fervoroso no amor, mas a gente tem esse mesmo problema também no catolicismo, é a quantidade de pessoas que amam, aceitam, que se entregam a Deus, a Jesus, só que não mudam. E isso é o que mais me chamou a atenção quando eu saí do catolicismo e entrei no mundo evangélico. Eu tive algumas perguntas iniciais que eu trabalhei nos primeiros 6 meses de mudança. E essas perguntas iniciais eu tratei diretamente com Deus, porque eu precisava entender, e uma delas era: por que, Senhor, os teus filhos que te amam tanto, pelo menos teoricamente, eles não conseguem nem crer, nem viver as tuas promessas, e muito menos entender que as mudanças são necessárias? De nada adiantaria Zaqueu aceitar Jesus, aceitar o chamado de Jesus. De nada adiantaria Zaqueu descer da árvore depois que Jesus chamou ele. De nada adiantaria Zaqueu jantar com Jesus na casa dele, se o passo seguinte não fosse ele começar a mudar a sua vida, começar a mudar o seu entendimento, começar a mudar a sua rota. E aí quando Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa, porque ele também é filho de Abraão, não é porque Zaqueu estava dando dinheiro para os outros, não, é porque ele conhece o coração de cada um. E essa mudança estrutural, quando a pessoa consegue sair do mundo e ir para Cristo, vai fazer toda a diferença na nossa vida. Quando a gente consegue mudar os frutos que nós geramos. E aqui que é o grande ponto. E aqui foi um dos pontos que eu conversei muito com o Espírito Santo, com Cristo, com Deus, porque eu não entendia como pessoas que tinham aceitado Jesus, mas continuavam produzindo os mesmos frutos antes dessa conversão. E novamente, eu não estou aqui para julgar ninguém, bem pelo contrário, sou falho e pecador e eu aceito isso como uma condição humana minha. Mas ser falho e pecador não é uma condição humana minha que vai me levar a um momento onde, por causa disso eu não farei mais nada. Não, sou falho e pecador e busco a santidade, busco o entendimento, busco a mudança diariamente. Busco a melhora, busco seguir o caminho, busco seguir a verdade, busco viver a vida que Jesus deixou para mim. Mas eu entendo que quando eu cair, porque eu vou cair, não uma nem duas, mas até o final da minha vida eu irei cair, o que conta é eu levantar e continuar no caminho. Mas ao mesmo tempo, essa certeza da minha queda não é excusa, não é muleta para que eu continue a mesma pessoa vil de quando eu me converti. E vou reforçar, eu não quero julgar as pessoas, mas o alerta precisa ser feito. Se você é a habitação do Pai, do Filho e do Espírito, algumas coisas básicas da tua vida vão mudar. E aqui eu sempre reforço os frutos do Espírito Santo de Deus. Porque quem busca o Espírito Santo de Deus, quem caminha buscando o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai ter algumas alterações no comportamento. Gálatas 5, 22, 23, o fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, são frutos que o Espírito Santo de Deus trazem para a nossa vida, porque são frutos do Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus está em nós, ele vai gerar estas mudanças. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, ele vai gerar essa alteração no nosso comportamento. Nós não vamos ficar santos do dia para a noite, nós não vamos sair caminhando e flutuando, longe disso. Mas com certeza plena e absoluta, quando você faz
uma divisão na tua vida, e na minha vida ela é bem marcada. Existe o Rui antes da conversão e o Rui depois da conversão, e essa marcação ela está gravada em vídeo. Então quem olhar o Rui antigo e olhar o Rui novo sabe que existe uma diferença. E essa alteração de comportamento ela não consegue ser fingida, porque existem coisas que com terapia, com 30, 40 anos, você não vai conseguir resolver. Mas o Espírito Santo de Deus, quando ele começa a habitar na tua vida, essa alteração ela é lenta, gradual, e às vezes ela é muito rápida. Às vezes as coisas acontecem num toque, às vezes as coisas acontecem num sopro. E é essa diferença que eu busco que vocês tenham na vida de vocês. Qual a diferença? A diferença de ser a habitação do Espírito Santo de Deus. A diferença de fazer o teu espírito morada, o teu corpo morada para o Pai, para o Filho e para o Espírito. E que a gente comece a ter alterações, assim como teve Zaqueu, quando encontrou Jesus, quando olhou para Jesus, quando Jesus chamou Zaqueu e quando Zaqueu aceitou essa conversão. É importante que a gente comece a viver o Evangelho. É importante que a gente entenda que o Evangelho é para revestir a nossa vida, para que os frutos do Senhor comecem a entrar na nossa vida cada vez mais de forma consciente. Porque Jesus nos chama para uma vivência do Evangelho. E essa vivência tem que ser uma vivência de gente madura, de gente lógica, ou seja, de que estuda a palavra do Senhor, de que vive a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor seja o nosso guia, seja o nosso revestimento, seja a nossa condução. Pois quanto mais a gente caminhar o caminho, a verdade e a vida, mais nós vamos resplandecer a face do Senhor em nossas vidas. Mais nós vamos emanar o amor, aquele amor que transcende, e mais próximos da vida plena, porque Jesus deixou para nós aqui na terra a vida plena, a paz que excede todo o entendimento. E a pergunta que eu finalizo hoje para você é: você está vivendo em paz? Você está vivendo a vida plena que o Senhor deixou para nós? Essa é a grande diferença. Filho de Deus é guiado pelo fruto do Espírito Santo de Deus, e o fruto do Espírito Santo de Deus, entre eles tem paz, amor, bondade, controle próprio. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu caminhar? Como é que está a tua fé? Tudo isso é pautado pela aceitação e vivência do Evangelho. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue dando paz, amor e entendimento da palavra. Sendo da vontade do Senhor, eu volto em breve.